Boa noite, irmãos. Como estão? Aqui nós estamos na casa da Débora para mais um encontro de escatologia. E escatologia é o estudo das coisas finais, dos tempos finais. Escatol, em grego, é final. E logia é palavra, o estudo. Nós estamos bem entretidos nesse alvo e nós queremos dar boas-vindas para os irmãos, né? Nós vamos fazer um tempo mais tranquilo esta noite. Queremos conversar um pouquinho. E oi, Edmar, bom que está aí, amada. Um abraço para a dona Elvira. Edmar e Elvira são pessoas que eu amo muito, conheço há muitos anos e sempre é uma alegria. A gente se encontra pouco, infelizmente, mas uma alegria encontrar eles. Uma família muito amada. O Oscar, que é irmão da Edmar, é pastor presbiteriano, amigo de mais de 30 anos. E estou muito feliz de estarem aqui, tá? Muito obrigado. O pessoal que está entrando também aí, vou dar um aceno aqui para Edmar. E ok, então os irmãos estão chegando. Como eu estava falando, hoje a expectativa de hoje é uma expectativa de uma conversa, uma certa recapitulação do que nós vimos na aula da semana retrasada. Nós tivemos dois contextos complicados aí, técnicos, da minha parte, eu com meu celular, uma briga interna aqui. Mas agora, ontem à noite foi resolvido. Oi, Edivaldo, Bruna, bom que vocês estão aqui, amados. Saudade de vocês, viu? Amamos muito vocês. A Leia também, Suza, minhas tias, né? Obrigado por estarem prestigiando a gente aí. Eu estou em Ponta Grossa, né? Estou hospedado na casa das minhas tias. E aqui vim pertinho da casa de uma prima para fazer essa live com vocês, tá? Muito bom estar aqui. E como eu estava falando, nós vamos fazer como se fosse uma recapitulação bem tranquila, mas também séria, né? É interessante porque a escatologia é um assunto sério. E como se tem um estudioso americano, o Sproul, ele fala claramente que a escatologia, entre as matérias da teologia sistemática, é a matéria e a parte, né, que mais atrai discussões e divisões, realmente. Tem várias divisões, várias interpretações, tem contextos bem diferenciados, desde Apocalipse, os evangelhos também. O pessoal está chegando aí, legal. Muito bem-vindos todos. Às vezes não reconheço quem está ali, às vezes a foto fica meio difícil, mas tem vários irmãos chegando aí. Que bom. Tem alguém chorando já. Poxa. Não sei porquê, mas que Deus console. Ô Gilney, tudo bem, amado? O Boró? Até hoje não sei falar o nome do Bortolo de Oanhol. É difícil, viu? É uma aventura. Abraço, amado. Bom que você está aqui, querido. Te amo muito. Olha o pessoal aí chegando. Aleluia. Amém. Valeu. Adriano também, que é meu primo, né, tem me ajudado a colocar esse material em outras vias de divulgação. E há uma grande expectativa, até pelo momento que nós estamos vivendo agora. Essa situação toda mundial que nos alerta, no mínimo, para os tempos que nós estamos vivendo, né? Dionei, muito bom estar aqui com você, viu, cara? Muitos anos, né, que a gente não se encontra, mas que bom estar aqui. Então é muito interessante como o Senhor está nos chamando. E como eu falei na primeira aula, há uns 10 anos atrás, creio que 10 já cumpriu, pelo menos, o Senhor me levou a estudar sobre a volta de seu Filho, Jesus. E é uma coisa, algo que eu tenho certeza, esse processo. Aí, abração, Boró. Esse processo que Deus me levou. Porque eu lembro até onde eu estava, eu morava com meu pai no apartamento de Curitiba, eu estava na sala e fui para o quarto e aquela coisa que como se o Senhor me levando para estudar. Eu entendi no meu espírito bem claramente isso. O Senhor me levando, oi Lívia, bem-vinda, me levando para estudar sobre a volta dele. E no começo, como eu falei, eu li os textos e não conseguia entender bem. Eu falei, Deus, né, como é que pode, né? Onde é que eu estava quando foram distribuídos os cérebros aí? Devia estar escondido, mas não era nada disso não. Eu tinha feito 3 cursos já de escatologia naquele momento,
E um deles com o Dr. Russell Shedd e outro com os irmãos menos conhecidos, mas também muito respeitados espirituais. E eles todos tinham uma visão de escatologia. Dois deles diferiam completamente do que eu penso hoje. E o outro, só um momentinho, vou tocar um irmãozinho aqui, amém. E o outro era metade do que eu penso ele pensa. E é um cara muito respeitado, já está na glória com o Senhor. E quando eu comecei, né, a rever os textos e ler, houve um primeiro momento aí que eu fiquei meio desbaratado, confuso, não conseguia entender muito bem, mas aos poucos as situações e os conceitos foram tomando forma. E cada vez mais eu via o texto bíblico vir à tona, e vencer. Aí, Thaís, que bom, graça, poxa, muita gente aí, obrigado, amados. É bom estar com vocês. E é possível, eu estou querendo fazer mais uma live, a quarta, possivelmente quinta-feira ou sexta. Nós vamos avisar que a gente tem alguns limites de logística, mas vamos indo resolvendo aí e caminhando. A gente está em Ponta Grossa por uns tempos, como falei, na casa das minhas tias e servindo o Senhor aí junto com os irmãos. E agora eu estou na casa da minha prima. Ok? Então, quando Deus começa a trazer algo à tona, é relevante. Quando você faz uma coisa para o Senhor, isso é importante, mas quando Deus leva você a fazer uma coisa com Ele, para Ele, isso torna-se de um valor muito maior, muito mais significativo. E é isso que eu sinto e senti quando eu comecei a estudar escatologia na direção do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Depois de um tempo comecei a estudei 2 livros apenas. Um deles não li até o livro inteiro, mas estudei grandes partes profundamente, e o outro estudei bem até. E um deles me convenceu da ideia contrária, e outro me deu muita base histórica. Hoje nós vamos ver alguns textos, deixa eu ver que horas são, queria conversar uns minutos ainda, acho que está quase perto. Nós vamos ver alguns textos separados uns dos outros, mas são textos que falam, todos eles, diretamente da volta do Senhor Jesus. Diretamente, não é uma coisa simbólica ou retórica. Eu vou citar um texto de Apocalipse, que é o texto mais complexo, né? Que tem toda uma linguagem diferenciada, mas mesmo esse texto, nesse versículo que eu vou ler, que possivelmente vai ser o último, vai ser muito direto. Só um momentinho, eu quero tomar uma aguinha aqui. Não saio daí. Amém. Eu gostaria, irmãos, que vocês tivessem três ideias agora. Ok? Eu fiquei tentando. Rubens. Muito bom, Rubens, estar com você aí. Eu não sei muito bem falar com máquina, mas bom estar com vocês perto aí, tá? Estamos com 12 pessoas já assistindo. Já é um bom número. E mesmo que não tivesse um só, seria bom já, né? Porque é importante a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Vamos orar agora, depois vamos começar oficialmente, mais claramente, essa live. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua graça, Senhor, Tua fidelidade, como o Teu Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, no mundo, Deus, trazendo a vitória do Senhor Jesus, trazendo a obra do Senhor Jesus nessa história humana que nós fazemos parte hoje, Deus. Que tudo possa se quietar perante a Tua glória, perante a Tua graça, que nós possamos ouvir a Tua voz, que os textos bíblicos falem claramente, e que daqui a pouco tempo, Deus, vamos por assim no máximo 2 anos, nós teremos uma base sólida, firme, sobre a Tua volta, e também para nós sabermos como agirmos em cada situação que o Senhor nos levar a viver, ou na glória, se nós formos antes da volta de Jesus, ou na volta gloriosa do grande Rei. Muito obrigado, guia-nos com o Teu Espírito Santo, e nos dá a Tua vitória nesta hora, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu queria que você tivesse em mente 3 ideias quando nós formos ler os textos. E, se possível, seria bom se vocês tivessem aí uma Bíblia junto com vocês. Eu vou ler os textos, vou procurar ler. Oscar, amigão. Oscar, amigo de muitos anos, como falei, pastor presbiteriano hoje. Queridão. O Luiz Pita também. Muito bom. Surpresa para mim, Pita. Que bom. Quando eu era criança, aqui em Ponta Grossa, o pai do Luiz Pita era pastor da igreja presbiteriana de Ponta Grossa, onde eu cresci.
até uma boa idade. Amém? Bom estar com vocês. Então vamos lá. Nós estamos em tempos de atenção. Há um silêncio no céu, mas também há uma chamada de atenção por parte de Deus para a humanidade. Alguém falou ontem, se não me engano foi até minha tia Suza, que ela nunca viu uma Páscoa onde se lembrasse tanto de Jesus e não do chocolate, de outros personagens que eu não quero citar agora. Inclusive animais. Então, nós temos que voltar para as verdades. E essa é a expectativa desse estudo bíblico de escatologia, voltar para a verdade. E o que é verdade? Jesus é verdade e a sua palavra é verdade. Né? Ele falou claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. E também, quem edifica sobre mim, sobre minhas palavras, edifica sobre a rocha. Então, essa é a nossa expectativa. No primeiro momento pode parecer, poxa, mas só o texto bíblico? Não, mas aqui está o segredo. A mesma coisa que você cavocar, né? Explorar uma pedra, uma rocha muito dura, mas você sabe que lá embaixo tem um tesouro de inestimável valor, que vai deixar você abastado e rico para o resto da sua vida. Então você vai batendo até a água sair ou o ouro aparecer. É basicamente isso. Os textos basicamente eu entendo assim como veias sobre a pele. Então ali podem ser vistos, mas têm que ser procurados. Amém? Então eu queria agora então colocar, os irmãos têm toda a liberdade, a Natasha Noraski, seja bem-vinda, a Andréia também, prazer Andréia, seja bem-vinda aqui, amada, pessoal de Curitiba aí. Tenho em mente essas três perguntas, essas três colocações que eu vou falar agora, quando nós estivermos lendo o texto. E vocês têm toda a liberdade, como eu estava falando, de falar, olha, discordo, não concordo, concordo, acrescentar uma ideia, ou tirar alguma dúvida. Amém? Eu queria que o Eduardo também estivesse aí, mas por enquanto ele deve estar jantando. Vamos lá? Três coisas que eu quero que vocês guardem, e se possível até escrevam aí, se for possível. Quando nós estivermos lendo os textos que nós vamos ler, eu separei alguns aqui, se nós não passarmos todos, alguns vamos passar. Primeiro, a primeira ideia, que Jesus voltará, somente uma vez, não duas ou três, não duas, né, que tem uma teoria aí. Somente uma vez. 2, ele virá em glória, não escondido, como ninguém pode ver, entender, como ninguém entendesse muito bem, alguns entenderam, outros não entenderam, fica aquela coisa muito assim, muito assada. Tem filmes que falam sobre isso, né, deram muito ibope aí, mas a palavra do Senhor, como nós vamos ver aqui, fala que Jesus voltará em glória, somente uma vez somente, para sempre e para sempre. Terceira coisa, já falei aqui, e para sempre. Não vai ter uma segunda chance para alguns que ficarem para a grande tribulação, né? E assim por diante. Tá bom? Amém? Se tiver alguma ideia, alguma dúvida, por favor, fale. Né? Todos os irmãos Claudete, Oscar, sejam bem-vindos. Oscar já falei, Claudete acho que não. Tá bom? Obrigado, irmãos, pela força aí. Vamos começar, nós vimos primeira vez Marcos, aliás, 13, depois 1 Coríntios 15. Vamos começar de novo com 1 Coríntios 15. E quando der mais ou menos meia hora, vocês podem me avisar aí, tá? Alguém, os irmãos falaram, 30 minutos. Vamos dar uma freadinha aqui para conversar um pouco. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22 a 26. Deixa eu tomar um copo d'água, um golinho d'água. E depois o verso 54. Acharam aí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 22 e 26. Lembrando sempre, irmãos, é como um tijolo duro falar isso, mas é importante. Os textos que nós vamos ler hoje aqui não são alegóricos ou parabólicos, não são parábolas. São textos que ensinam claramente sobre a volta do grande rei. Amém? Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 até o 26, e depois eu vou ler só o 54. O 22 fala assim: porque assim como em Adão todos morrem, no pecado original, né? Depois nós morremos porque isso gerou morte em nós, inclusive física.
Assim também todos serão vivificados em Cristo, todos. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, né? Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, nós vamos ser ressuscitados na vinda de Jesus, ok? Então virá o fim. E a palavra aqui no grego é telos. É fim final, fim definitivo, fim para sempre. Quando? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Aleluia. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine. É importante que ele reine. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Romanos fala, se não me engano, que também Hebreus também, que ele está reinando já. Jesus está reinando direito do Pai. Mesmo que não pareça que ele está reinando. Nós não vemos assim muitas vezes, né? Não entendemos, interpretamos assim. Pelas circunstâncias da vida, das tragédias, das situações, epidemias, até etc. Mas o Senhor está reinando. Amém? Então convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o verso 26, que eu acho bem famoso, né? Oi, Beth, tudo bem, amada? Luzimar também, o Vitor. A Betinha é uma amiga querida. Depois eu vou contar uma história sobre nós. Abençoada, ela fez parte da minha ida para o seminário. Abraço para o Adir também, né, o seu esposo. A Luzi, a minha tia que mora em reserva. Deus abençoe, Luzi. Bom que você está aqui, querida. Seja bem-vinda. Então convém que ele reine. O último, verso 26. Vamos voltar agora aqui. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Guarde bem isso. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora vamos ver nesse capítulo, verso 54. Graças a Deus. Opa, 54. E quando esse corpo, este aqui, teu também, corruptível, limitado, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, quer dizer, você é humano mortal, você vai se tornar imortal. E o que vai morrer um dia vai ficar eterno, glorioso. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Enquanto Jesus voltar, então, o que quer dizer isso? Quando Jesus voltar, ele vai transformar, primeiro vai ressuscitar os mortos, e nós vamos ser transformados num piscar de olhos. E a morte vai ser vencida para sempre. Não vai ter um outro capítulo, outro momento, outra situação após essa. Depois do ensino claro que Paulo fala aqui aos Coríntios, e a nós também, claro, né, pelo seu Espírito, ensinando claramente sobre a ressurreição dos mortos e a volta do Senhor Jesus. Amém? Segundo texto, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Só virar 3 páginas aí. Segunda Coríntios 5, 5 a 10. Ok? Eu vou ler. Ora, o próprio Deus, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Pessoalmente, nós temos comunhão com o Senhor, mas estamos ausentes do Senhor, né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, verso 8, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então isso aqui vai acontecer, quer você morra antes da volta de Jesus, ou quer você esteja vivo quando ele voltar, né? Se você deixa o corpo está aqui, mas a tua alma, teu espírito está com o Senhor, tá? Mas o corpo está aqui. Quando ele voltar, o corpo vai ser ressuscitado. Ou se você ficar, o teu corpo vai ser simplesmente glorificado num piscar de olhos, tá? Por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa, verso 10, que todos nós, está falando para a igreja de Coríntios, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui eu vou dar uma paradinha para dar uma pequena explicação. A igreja é salva, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus e pela obra de Cristo na cruz do Calvário, quando nós fomos redimidos para sempre. Mas a igreja vai ser julgada para galardão, não para salvação, mas para galardão. Oi, Newton, diretamente de Londres, seja bem-vindo, amado. Meu outro primo também, querido, bem-vindo aqui. Então, nosso corpo vai ser
ressuscitado, quem estiver morto, né? E quem estiver vivo, num piscar de olhos será transformado. Então, o que acontece após isso? Nós encontramos com o Senhor no céu, juntos, como fala do texto que nós vamos ler aqui, possivelmente, ou lemos já na aula passada, no encontro passado, e nós voltamos, nós ficamos, né, não há todas as pistas ali, mas pelo que os textos falam, nós vemos com o Senhor Jesus e com Ele nós vamos julgar. A igreja vai ser julgada conforme a sua obra, cada um de nós, né, pessoalmente. Os galardões vão ser distribuídos, vão ser entregues por Jesus. E com a igreja, Jesus vai julgar toda a humanidade, inclusive os anjos decaídos, como fala 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Então vamos lá, tá ok? Alguma dúvida sobre isso? Qualquer coisa, Roberto, Petão, tá fazendo um grande amigão de muitos anos, seja bem-vindo, amado. Então o Senhor Jesus vem em glória, os mortos são ressuscitados, os vivos são transformados, um piscar de olhos, encontramos com o Senhor nos ares, e aí vai ter o julgamento final, o dia do Senhor, o dia de Cristo, o julgamento final, a consumação dos séculos, ou o dia eterno, que Pedro cita essa questão, Paulo cita essa questão. Ok? Vamos lá então. Então, importa que todos nós, vou ler o verso 10 de novo. Importa que todos nós, cristãos, o mundo claro também, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Jesus vai julgar, né? Deus vai julgar através de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu quero ler ainda, voltar um pouquinho, não está na minha lista, mas 1 Coríntios 3 fala bem sobre isso, né? 3 do 12 até o 17, até o 16. 1 Coríntios falta só umas páginas, 3, 12 até 16. Fala assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus, né, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se se tornará a obra de cada um, pois o dia, com letra maiúscula aqui na minha tradução inclusive, a demonstrará. O dia é o dia final, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, se você edificou sobre a rocha, que é Jesus, ainda assim vai passar pelo fogo do Senhor. O que ficar, você vai receber galardão. Se queimar, não vai receber galardão. Bem sério. Fala aqui o verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, Jesus, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, essa pessoa, pessoalmente, claro, a pessoa, né, individual, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Quer dizer, na finura, né, fininha. Aí fala: não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Agora vamos lá para 2 Tessalonicenses. Vão acompanhando aí, tá, irmãos? Quem não está com Bíblia, eu vou tentando ler bem devagar aqui, para nós irmos tranquilamente acompanhando. 2:8. Opa. Ok? 2 Tessalonicenses 2:8. Fala assim: Paulo ensinando novamente, claramente, sobre o volta de Jesus aos Tessalonicenses. Então, será de fato revelado o iníquo, que é o anticristo, o homem da iniquidade, o abominável da desolação, que Daniel falou, no livro de Daniel, 600 anos antes de Jesus. E nós possivelmente vamos ver esse texto na aula que vem. Tanto o Apocalipse, que é muito citado, conhecido e famoso, como um pouco do livro de Daniel também. E no quinto encontro, possivelmente, nós vamos discutir as escolas teológicas aqui. Vai ser bem interessante. Até o Adriano está esperando bastante esse tempo, né? Que é pegar esse background melhor aí, né? A gente tem conversado já sobre isso. Ok. Então vai lá. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ok? Então, quando Jesus voltar, ele vai destruir o iníquo. Ok? Eu não vou ler o contexto, se quiser ler o contexto, você dá uma olhadinha aí, tá? Só li
2 Tessalonicenses 2:8. E agora vamos para 1 Tessalonicenses 2:19. Vou dar uma puxadinha aqui agora, tá? 2:19. Lembrando que todos os textos falam sobre a vida de Jesus claramente. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. Fala assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Quer dizer, Paulo vai ficar alegre pelo fruto do trabalho dele, quando o Senhor Jesus voltar, e ele recebeu o galardão pela vida que ele foi usado para tocar, né? Salvar, edificar, discipular, treinar e enviar e etc. Amém? Outro texto. Esse então foi 2 Tessalonicenses 2:8. Agora vamos... esse foi 1 Tessalonicenses 2:19. Deixa eu cortar aqui. Agora 3:13. Nós já lemos isso no ano passado, mas vou ler novamente. Primeira de carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:13. Eu falo assim para você ter tempo para procurar aí, tá? 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Ok? Vou ler lá. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Aí, Eduardo, estava esperando você entrar. A Dani também, lá do Canadá, eu creio, Dani. Bem-vinda, amada do rei. Rosélia, de Curitiba, no Rio Grande, grande amiga de muitos anos. Vou ler novamente, que importante esse texto, né? Uma joia rara que está aqui, incrustado aqui nessa carta aos Tessalonicenses. 1 3:13. A fim de que seja o vosso coração, ele fala para os Tessalonicenses, né? Claro, para nós também, confirmado em santidade, isento de culpa, sem culpa. Aonde? Na presença de nosso Deus e Pai. Quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus. Na vinda vai acontecer isso aí, ele quer que aconteça, né? A aprovação deles, com todos os seus santos. Então, quando Jesus voltar, vai ser um encontro com todos os santos, não a metade dos santos, 1/3 dos santos. Só os que foram maduros, que vão a primeira vez, primeira leva, os que forem ruinzinhos, tiverem carnais, em pecado, como antigamente, né? Entrou no cinema e Jesus voltou, anos atrás, e a pessoa, não, eu estou no cinema, fui reprovado, né? Então fica para a segunda leva, não vai ser assim, tá? O Senhor sabe e conhece toda a sua vida, Ele é poderoso para te salvar e te proteger até o dia final, se você quiser, se você ficar nele. Fábio, eu vou ter que parar de falar hoje, senão... Mas é bom que você está aqui, amado. Então, com todos os santos, ok? Vamos pegando ideia. Não é um pouquinho, os que estiverem maduros, todos, né? Os mortos, ressuscitados, os vivos, transformados. E os condenados, ok? Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, só virar uma página, verso 23. É um texto que eu gosto muito, amo esse texto aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ok? Vamos lá. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Novamente santificação aqui, né? Interessante. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, tudo. Não só a alma que já está com o Senhor, né, que um dia vai ser completamente julgado, o corpo vai ser ressuscitado e o espírito vai se unir com a alma, tudo ali junto, mas os três, né? Então, guarde, né, o vosso espírito. Nós somos tricotomistas, né? Temos uma alma, somos espírito, temos uma alma e habitamos o corpo. Então, e o vosso espírito, alma e corpo serão conservados íntegros e irrepreensíveis, né, sem acusação, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo na vinda de Jesus. Ok? Mateus, e em glória, lembra? Somente uma vez, em glória e para sempre. Agora vamos para o Evangelho. Mateus capítulo 19, também um texto que eu gosto muito. Amo esse texto aqui.
porque um pouquinho antes teve ali a questão do jovem rico, né? Que queria seguir a Jesus e teve aquela conversa, e no final o Senhor Jesus fala: se você quer ser perfeito, né, e ter o tesouro no céu, deixa tudo, vende os teus bens, dá aos pobres, você siga-me, e você vai ter um tesouro no céu. Mas uma pista aqui: tesouro no céu, não na terra, no céu. Depois vem e segue-me. Verso 22. Tendo porém o jovem, 19, 22, tá? Tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aí, aqui Jesus fala umas coisas que eu vou ler agora. Não vou ler antes, mas vou ler aqui, depois nós vamos comentar um pouquinho, rapidamente. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Como Mateus está escrevendo para os judeus, ele só usa reino de Deus nesse versículo aqui, 19, 24. Não achei nenhum outro. Por quê? Porque o judeu em si tinha dificuldade de falar Yahvé. Então ele fala reino dos céus, para que haja mais agitação. Mas nesse momento aqui, ele fala, veja que interessante, ele no 23 ele fala reino dos céus e no 24 reino de Deus. O que junta uma coisa com a outra. Não existe dois reinos, o reino dos céus, alguns defendem que é na terra, o reino de Deus no céu, não. Vou ler novamente. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ok? Então, mesma coisa. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro. Como eu falei, a gente deve muito a Pedro, né? Graças a Deus pela vida do Pedro. Eis que nós, ele falou para Jesus, eis que nós, interessante que ele não tinha medo de se expressar para o Senhor. Ele falava coisas, às vezes muito sábias, às vezes muito erradas, era repreendido duramente, mas ele sempre estava lá, estava na coragem. Ele continuava. Oi, Guinelo, bem-vindo, amado. Então lhe disse Pedro no verso 27, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? O que nós vamos herdar? Como é que é isso? Como é que vai ser essa história? Como é que vai ser a continuidade de nossa história? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, preste atenção, os que me seguistes quando na regeneração, que só pode ser o último dia, claro, né, quando formos regenerados, nossa natureza humana decaída, pecaminosa vai ser restaurada, regenerada, o corpo vai ser ressuscitado, transformado, nós seremos harmonizados completamente e para sempre pela volta do Filho de Deus, pelo Rei da Glória, quando ele sentar no trono da sua glória. Olhem só. Então, na regeneração, o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória. Então, quando vai ser a regeneração? Quando vai ser a regeneração? Quando o Filho do Homem, que é Jesus, claro, se sentar no trono da sua glória. Não quando ele vem no céu e leva a igreja. A igreja não pode ser levada sem ser regenerada. Nós vimos em 1 Coríntios capítulo 15 também no encontro passado, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Essa carne aqui, o reino eterno não pode entrar, porque aqui tem pecado, aí tem pecado. E no reino do Senhor eterno perfeito não vai haver nunca mais pecado. Amém? Então, é muito importante isso aqui. Eu vou ler novamente 28, tá? Em verdade vos digo que vós, os discípulos, mas claro, também refere-se a nós, em certo sentido, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, a igreja vai julgar, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Quando houver regeneração, há o julgamento, os galardões são entregues, a igreja julga o mundo, julga os anjos, conforme 1 Coríntios 6:2, 1 Coríntios 6:2, e começa o reino eterno. Nós vamos herdar a vida eterna. Ok? Quem deixar receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, no finalzinho do verso 29. E no 30 fala, né, frase famosa, né? Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vão ter muitas surpresas lá. Ok?
Mateus capítulo 16, verso 27. Só virar algumas 3 páginas atrás aí. Notem bem, irmãos, todos os textos que eu estou lendo. Carlos Henrique. Muito bem, Carlos, braço. Todos os textos que eu estou lendo falam claramente da volta do Senhor Jesus. Não é alegórico, interpretativo, parabólico, simbólico. Direto. Ensino direto do apóstolo Paulo até agora e do Senhor Jesus. Ok? Mateus capítulo 16, verso 27, fala assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, com os exércitos celestes. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Novamente, o mesmo ensino que Paulo vai repetir, que é bem claro em todo o Evangelho. Quando o Senhor Jesus voltar, com quem? Com os seus anjos, na glória do seu Pai. Na glória do seu Pai, com os seus anjos. Não é escondido, rapidamente, levou as pessoas, arrebatou as pessoas, e aí vai ter outros capítulos aí. Eu vou parar um pouquinho só aqui para falar uma coisa importante. Se você ensina, o se você é simbólico, claro, se uma pessoa ensina algo que vai contra, que não está no ensino de Jesus, é delicado, mas se vai contra o ensino do Senhor Jesus, isso é um erro muito grave. É quase, entendo muito bem isso, não vou exagerar. Gilberto, bem-vindo. É quase como se ele estivesse indo contra a obra de Jesus, porque ele está indo contra o ensino de Jesus. Então não pode se aceitar uma teoria que vá contra algo que o Senhor ensinou claramente, e foi o Senhor Jesus. Foi o apóstolo Paulo que também recebeu o evangelho do Senhor Jesus, conforme Paulo fala. Foi o apóstolo Pedro que foi discipulado por Jesus, amigo íntimo do Senhor, treinado duramente pelo Senhor Jesus por 3 anos. Então, como que nós vamos aceitar uma teoria, por mais bonita, estruturada e aparentemente espiritual que ela seja, se essa teoria é contra ou for contra um ensino claro da palavra do Senhor? Essa é a ideia básica que nós estamos passando, e por isso a gente tem que ser meio duro, aquela coisa de osso duro, assim. Bem clara a ideia, bem aguda essa ideia. Depois nós vamos ver alguns reflexos disso. Nós não podemos rejeitar uma coisa que esteja fora da verdade revelada do Senhor. E uma das regras da hermenêutica é que você tem que entender os textos mais claros em detrimento dos mais confusos ou mais complexos, que requerem interpretação. Alguns textos da Bíblia são literatura diferente e requerem uma interpretação diferente. Agora, Paulo, Jesus, Pedro estão ensinando claramente. E todos os textos aqui, como vocês estão vendo, não são simbólicos. Não são, Fernando? Não são nem parabólicos, tudo direto, agudo, na veia. Ok? Então, eu vou ler novamente o verso 27, tá? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, né? As hostes celestes, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ok? Beleza. O verso 28 nós vamos ler outro dia. Vamos lá também, agora para Mateus, ainda em Jesus, né? Mateus 25. Umas páginas adiante aí. Mateus capítulo 25. Aí sim, uma parábola de Jesus, ele falando. Mateus 25, verso 31 a 34. Então, isso aqui é uma exceção, tá? A parábola é um ensino de Jesus, claro, mas que ele usa para esclarecer um ponto ou para ilustrar um ponto, né? E para esconder também um ponto de alguns que ele não queria que eu ouvisse. Tem esse mistério que ele mesmo fala aí. As parábolas são para os discípulos que estão perto, para os outros ele fala, né? E ele explica as parábolas ainda, quando eles não entendem, mas não entenderam ainda, né? É bem interessante. E aí eu desafio, encorajo, na verdade, os irmãos a lerem mais, né, a palavra do Senhor, porque no começo a gente fica meio no ar, mas depois é tão lindo o que o Senhor preservou para nós aqui. E nós temos tão grande privilégio de ter isso na nossa mão de maneira tão rica. Ó, a Suza mandou uma aqui, tá pensando. Isso é bom. Amém? Vamos lá. Então, é uma parábola de Jesus. Ele está indo para a morte.
E um pouquinho antes, essa parábola ele fala depois de Mateus 24, que é o sermão, né, que ele fala no final dos dias aqui. Os discípulos perguntam, quando vai acontecer as coisas, que sinais vai ser da tua volta e tudo mais. Então, vamos lá, tá, irmãos? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele. Olha só, mesmo na parábola, não há confusão. Não há confusão. O Senhor Jesus está ensinando, falando essa parábola. Agora, ele está deixando os detalhes bem colocados aqui. Quando o Filho do Homem, na sua majestade, não escondido, majestosamente, com todos, em glória, né? Com todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Quando? Quando ele vier, a sua majestade, com os anjos, se sentar no trono de sua glória, em glória. E separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá, verso 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Lembra que uma parábola que Jesus fala sobre o reino como uma árvore? Primeiro a pequena semente, uma semente de mostarda que é a menor das sementes, depois ela se torna uma planta, uma árvore, e depois se torna uma árvore, a maior das plantas. Um do texto de Lucas fala que é hortaliças, onde os pássaros, aí Márcia, vêm se abrigar. Então é uma pequena semente, Jesus morrendo na cruz do Calvário, abandonado, sozinho, como filho de Deus, sofrendo e sendo massacrado, sacrificado, rejeitado no nosso lugar. Ele morre, depois disso ele aparece aos discípulos, ressuscita no terceiro dia, domingo pela manhã, aparece para as mulheres, depois para os discípulos, e depois, né, várias vezes aparece para muita gente junto, come peixe com eles, né, muita coisa aconteceu. O que ele faz? Ele depois sobe e ele fala, assim como eu vou subir, eu vou descer. Ah, bem, aí começa os discípulos, né, no primeiro momento, muita perseguição, 2 séculos de perseguição, aí começa o evangelho a se espalhar, toma o Império Romano e assim vai. Então, a árvore que era pequenininha, era uma pequena semente, torna uma árvore e depois uma grande árvore, onde os pássaros vão se abrigar. Os pássaros não fazem parte da árvore, mas eles se abrigam na árvore. Pega essa ideia. Por isso mesmo, quando ele voltar, ele vai separar quem? Os cabritos das ovelhas. O cabrito parece com a ovelha, mas não é ovelha. Ele vai separar. O joio parece com trigo, mas não é mato. E ele fala, não vou tirar lá, oh, vou tirar. Não, porque aí pode machucar o próprio trigo. Então, deixa aqui. Quando o rei voltar, os anjos vêm antes e vai tirar, separar o joio do trigo. Estão entendendo? Pegue lá. São as parábolas em Mateus capítulo 13. Se querem dar uma olhada, tem várias parábolas do reino ali. Ok? Vamos continuar um pouco mais aqui ainda. Verso 32. Novamente. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Guarde isso, na posse do reino. Depois vamos ver sobre o reino de Deus também, que faz parte da escatologia. Ok. Entrar na posse do reino, que você está preparado desde a fundação do mundo. Né? Deus já fez tudo certo, depois ele vem na terra e começa a vir com a gente isso aqui. Ok? E eu ainda quero ler o verso 46 desse capítulo. Irão estes, os cabritos, né, para o castigo eterno. Porém os justos, as ovelhas, para a vida eterna. Então logo após o julgamento começa o quê? Vida eterna. Ivan, está na Espanha, que Deus abençoe vocês aí. Vida eterna ou perdição eterna começa após o julgamento do grande rei, quando ele vem com os anjos em glória, se sentando no seu trono de sua glória e em majestade. Pense aí alguma coisa agora. Tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês discordam? Alguma questão? Vou dar uns 20 segundos para vocês darem uma pensada aí. É muita coisa para assimilar às vezes, né? Mas vamos caminhando aqui nos textos, né? E é bom que vocês vão anotando
Vocês podem checar depois. No próximo encontro a gente conversa um pouco mais. Hoje em dia tem muitos escândalos, né? Não vou falar muito sobre isso. Mas há escândalos. E naquele tempo já tinha. O pessoal voltava atrás, se desviava. Inclusive, na primeira aula eu cometi um engano, um erro na hora, eu não quis voltar, achei que estava meio assim. Marcos, que você vê o Evangelho de Marcos, eu falei que ele era primo de Barnabé. Na verdade, os estudiosos defendem que ele era sobrinho de Barnabé, até bem mais novo de Barnabé e sobrinho, tá? E aula passada também eu confundi 1800 com 1700. Depois eu vou falar sobre isso. Coisas da nossa humanidade, mas Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos lá. Amém? Alguma ideia, alguma dúvida? Estou pregando, Ivan. Tamo nessa. Aí, amado. Amém, Ivan. Vou estar na Europa lá. Que Deus os abençoe. Mateus capítulo 7, 21. Aí nós vamos para os 4 últimos textos aqui. Mateus 7, 21. E depois só mais 3. E nós vamos conversar um pouquinho aqui, até orar, ou até mesmo acabar antes. Tá? A Débora me trouxe mais um copo d'água aqui. Aqui, novamente, Jesus não está falando em parábolas. Fabião, ele está falando, ensinando claramente. Mateus capítulo 7, 21 até o verso 23. O Senhor Jesus fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Reino de Deus, mesma coisa, né? Lembra? Mateus escreve para os judeus, então não cita nunca o reino de Deus, só naquele texto de Mateus 19, quando um versículo está após o outro. E isso define que é a mesma coisa. Hoje é aceito naturalmente que é a mesma coisa. Não tem divisão entre reino dos céus e reino de Deus, é a mesma coisa. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, quer dizer, o reino completo, eterno. Mas aquele que faz a vontade. Que o Espírito Santo aplique isso a cada irmão, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o reino dos céus, Pai que está nos céus. Quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Amém? Deus pesa aí, né? Esclareça aí, né? E ministra aí. Muitos naquele dia, quando? O dia final, o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus, quando ele vai vir em glória, em majestade, com os anjos, com todos os santos, conforme fala a 1 Tessalonicenses 3,13, com todos os santos, 5 também, 23, se não me engano. Muitos naquele dia, no dia final, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí a resposta de Jesus: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles faziam até coisas, entre aspas, para Deus, mas viviam e praticavam iniquidade. No dia final, o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, o mato do trigo. E isso vai ser para sempre. E por isso nos exorta tão claramente. Amém? Ainda, irmãos, vamos lá para Colossenses agora. Amém, Ivan? Estamos juntos. Colossenses 3 é um texto que eu gosto muito também. Colossenses 3, verso 4. A filha de um amigo meu, ele ficou bem aqui. Arte de criança. Mas o texto é lindo. Fala assim, Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e aqui a palavra em grego é phanerô, é manifestar-se pessoalmente. Não é via imagem, YouTube, Facebook, etc. Fotografia, etc. Vídeo, conferência. Pessoalmente, corporalmente, fisicamente. Phanerô.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também, vós quem? A igreja, os cristãos, sereis manifestados com ele em glória. Eu vou ler o 3 então, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo aconselhando os colossenses, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então Cristo já está assentado à direita de Deus, reinando lá no alto. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente, oculta, escondida, né? Juntamente com Cristo em Deus. Com Cristo em Deus. Aí sim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí não vai ter mais nada, nenhuma tristeza nessa história. Amém, Felipe? Abraço, amado. Meu sobrinho queridão aí. Músico do Senhor, amado, inteligente, que gosta de escatologia. A gente estava comendo um pastel junto e a gente conversou algumas coisas sobre isso. Né, Felipe? Abraço. Amém. Vamos lá agora, finalmente, para um texto de Pedro. Primeira de Pedro. Não falamos quase nada de Pedro, não é só os textos mais de Jesus e do apóstolo Paulo. Tem muita coisa ainda, Hebreus, né? Muita coisa que nós vamos passar aqui. Primeira carta de Pedro. Vou pegar o 1,7 já. Verso 7. Capítulo 1, verso 7. Desculpe, verso 7 não. É, verso 7, isso mesmo. Ok? 1 Pedro 1, 7. Eu falei 7 e estava lendo 8 aqui. Olha que legal. Pedro falando das igrejas da Galácia e tudo mais. Dispersão. Para que, uma vez confirmado, 1,7, tá? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, quando Jesus se revelar, a fé nossa, que vai ser provada, né? E aí sim vai estar já aprovado, porque passou pelo fogo e coisa e tal, vai redundar em louvor, glória e honra para Jesus quando? Na revelação do Senhor, de Jesus Cristo. Ok? Então quando ele se revelar, a nossa fé vai ser provada. Isso vai render louvor, honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Então para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais perecível do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ainda Pedro 5,4. Sim, 5,4. Fala assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, fanerou, né? Manifestar, presença física, recebereis a imarcessível coroa de glória. Nosso galardão, coroa de glória. Então, é inquestionável, perante todos esses textos, que nós vamos receber quando o galardão? Né? Na volta do Senhor Jesus em glória. Quando ele vier em majestade, sentar no seu trono, junto com os anjos e junto com todos os santos. Amém? Eduardo, pensa aí, agora eu vou falar um pouquinho mais, tá? Júlio César, bom, tá aqui. Agora estou mais tranquilo, vou ver mais um texto só que Apocalipse. Mas vão pegando aí. Pense em questões, vocês podem, né, dedilhar aí, digitar no aparelho de vocês, para nós conversarmos um pouco mais claramente. O que eu estou tentando falar e fazer e passar a ideia, né? Delinear um quadro claro daquilo que o Senhor ensina sobre a sua volta, daquilo que o apóstolo Paulo ensina sobre a volta do Senhor Jesus e que mesmo Pedro, o apóstolo Pedro, ensina sobre a volta do Senhor. Como eu falei num dos vídeos, Jesus é o primeiro apóstolo, porque apóstolo significa enviado, ele foi enviado do Pai para nos salvar, né? E após isso tem os apóstolos do Cordeiro, que são os 12, do qual Judas foi reprovado, depois foi escolhido outro, Simão, para ser colocado nesse lugar. São os 12 apóstolos do Cordeiro, um grupo fechado. Depois
são os apóstolos de fundamento, faz parte de Paulo, por exemplo, Tiago, que era irmão de Jesus, não era um discípulo, mas era irmão de Jesus, e essencialmente o autor de Hebreus, que, né, há discussões, algumas interpretações variadas, não se sabe quem é o autor de Hebreus claramente, alguns falam que é Apolo, alguns creem que é Paulo mesmo, Pedro, alguns falam sobre outros autores, até alguns pais da igreja, mas eu particularmente creio que é Apolo, né? Pelo estilo dele evangelístico, não é teólogo como Paulo, a ideia dele não é o estilo de Pedro também, não creio que foi Lucas, porque o estilo também é diferente, Lucas escreveu Atos, o Evangelho de Lucas, o estilo é diferente, tem aquele casal também, que eu esqueci o nome agora, mas não creio que são eles, eu creio que é Apolo, tá? Mas vai ver um pouquinho isso depois. Mas esse é os apóstolos de fundamento. Isso quando acabou o Apocalipse de João, acabou, né? Então agora não existe mais. Hoje os apóstolos são aqueles que são enviados para começar uma igreja, é assim que eu entendo, e também que são enviados pelo Espírito Santo de Deus para levantar alguns temas ou algo que Deus quer dar uma ênfase naquele momento, naquela geração, naquela hora, naquele momento histórico. Ok? Como fé, por exemplo. Smith Wigglesworth foi levantado para levantar a fé, encorajar a fé. Muitos creem. E ele não falava que era apóstolo para ninguém, mas as pessoas criam que ele era apóstolo, porque ele levantou, ele deu essa ênfase na fé. Foi usado assim por muitos anos. Abraço, Júlio Titimer. Por muitos anos nessa obra, nesse alvo. Ok? Vamos pegando essas ideias bem claramente aí, vamos questionando. Agora vamos ler o texto de Apocalipse. Capítulo 1, finalmente, né, vamos citei algumas vezes Apocalipse, vamos dar uma olhadinha lá. Apocalipse capítulo 1, verso 7 e verso 8. Aqui ainda, claro, não começou ainda as histórias, as cartas para as igrejas, né? Então, como falei, na próxima aula, se assim Deus permitir, nosso encontro, né? Nós vamos falar sobre o Apocalipse e também o livro de Daniel. Daí no nosso quinto encontro, nós vamos discutir as histórias, as escolas escatológicas, as teorias sobre o Apocalipse e etc. Ok? Vamos lá. Capítulo 1, verso 7 e verso 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Este é o nosso Deus. E ele ensinou, sim, coisas claras sobre a sua volta. Claras. Alguns irmãos, por incrível que pareça, e pessoas até estudadas, não entendam muito bem isso, algumas vezes defenderam que não está tão claro, não ficou tão claro sobre a volta de Jesus. Por isso que teria tantas discussões, divergências, brigas, divisões, teorias e assim por diante. Mas eu entendo, pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor Jesus, diretamente, Pedro, Paulo, especialmente, que há uma clareza imensa nos conceitos básicos da volta do Senhor Jesus. Todos os textos que nós lemos aqui, e também a parábola que nos falou, fala do Senhor Jesus voltando, Filho de Deus, voltando uma vez só. Não há nenhum ensino, nem uma sugestão de duas vezes. Nada. Não há. Há interpretações, mas não sugestão e ensino. Biblicamente, não. Ele virá em glória e virá apenas uma vez. Não há outro ensino na palavra do Senhor. Eu não encontro. Nesses 10 anos eu tenho estudado, tenho lido, tenho mastigado, gerado, escrito muita coisa, graças a Deus. E eu posso falar com firmeza. Não existe essa outra expectativa, esse outro ensino, essa outra realidade comunicada. Que Jesus vem, leva uma parte da igreja, a outra fica para a tribulação,
depois lá no céu ele recebe um galardão, depois ele volta, e daí tem o milênio na Terra, depois tem a luta do Margedon, tem o Apocalipse, depois ele volta para reinar e o trono branco. Na verdade, o ensino bíblico é que Jesus vai julgar a Terra de uma só vez. Deus vai julgar a Terra através de Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Deus feito homem. Eu quero citar, não está nos textos, mas eu quero citar agora Atos capítulo 17, 31, aleluia, que fala muito claramente sobre isso. E é lindo o texto, inclusive, porque é uma aprovação do Pai, a aprovação do Pai para com o Filho. Atos capítulo 17, verso 31. Eu vou ler ainda o verso... Estou sendo tentado a ler o verso 29. Tá, vou ler aqui o verso 29, rapidamente. No 30 a gente entra mesmo no assunto, né? Capítulo 17 de Atos, do livro de Atos, verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Paulo estava pregando a Atenas aqui, tá? Na cidade de Atenas. Trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora ele entra na questão mais profunda aqui. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, onde as pessoas adoravam Júpiter, Marte, Lua, Sol, estrela, etc. Agora, porém, notifica, avisa aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por quê? Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, de um homem, que destinou e acreditou, confirmou, diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Este homem é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é único e sempre vai ser único. Né, Milene? Seja bem-vinda, tá, amada? Se você ensina algo que Jesus não ensinou, que desfoca da pessoa de Jesus, na minha opinião, isso deve ser reprovado, rechaçado, separado e rejeitado. Como que o Senhor Jesus vai reinar só com o povo? Ele não falou nada sobre isso. Quem que teve autoridade? Qual é a pessoa que teve? Mas realmente aconteceu historicamente. Por isso mesmo há tantas divisões. Por 13 séculos, todo mundo achou a ideia de Agostinho, que veio em 370 até 430, depois de Jesus, a melhor ideia. E eu não vou falar agora, mas vou falar lá da quinta aula. Então, do terceiro para o quarto século, até o século XVIII, foi aceita a ideia de Agostinho. A Reforma, John Wesley, Lutero, Calvino, Spurgeon não, mas até o século XVIII. A partir daí começou a ficar meio complicado. E na aula passada eu realmente falei uma data errada. Eu ia falar o século XIX, que é 1801 ou 1870, eu falei 1700, então é 1800, tá? Porque um dos caras que a gente vai citar um pouquinho, eu citei inclusive o Manuel Lacunza, que era um frei jesuíta, que trouxe essa ideia de 2 vezes, pela primeira vez oficialmente, assim, é tido como ele. Teve um cara antes que deu um toque, o Francisco Rivera, alguns séculos antes, mas não foi aceito muito. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas o Lacunza, que era um frei chileno, ele morreu em 1801. E é interessante que John Darby nasceu em 1801. Então estou corrigindo, não é 1700, é 1800. 1801 e o Darby nasceu em 1801. No ano que o Lacunza morreu, o Darby nasceu. E um pastor que era ministro evangélico chamado Edward Irving, pegou esse material do Manuel Lacunza, que era um frei jesuíta, que foram, naquela época, historicamente, foram expulsos do Chile, ele foi para a Europa, recluso, e ele escreveu esse livro sobre a volta de Jesus em 2
vezes. Eu não consigo nunca lembrar o nome desse livro. É tipo assim, A Volta de Jesus em Poder e Glória. Um nome bonito, né? Poético até, mas que ele soltou isso aí. O Edward Everin pegou esse material, se empolgou muito com essa ideia, é um cara muito piedoso, querido. Em 1827, traduziu esse material e lançou em 1830. E ele realmente foi realmente expulso da igreja presbiteriana e ele abriu uma igreja apostólica, e assim vai, né? 3 pontinhos aí. Uma hora eu posso falar um pouco mais sobre isso. E eles começaram a fazer reuniões, o John Darby estava junto, e o John Darby muito preparado, formado em escola, tudo, ele estabilizou essa ideia. Mas nasceu nessa época, entre 1700 a 1800, né? Essa ideia foi estabilizada e definida claramente, pelo que eu sei, em 1870, por John Nelson Darby. Depois tem um processo que nós vamos ver daqui a 2 aulas. Agora, como que nós podemos aceitar uma teoria, como foi aceita claramente e cabalmente no século XX e defendida até agora, se essa teoria vai contra o ensino bíblico? Isso é muito sério. É isso que quero que vocês pensem bastante de agora em diante. O John Denoir também está junto com a gente aí. Estamos quase acabando aqui. Como falei, em closing, né, acabando, a volta do Senhor Jesus vai ser em glória, somente uma vez, em glória e para sempre. Esse é o ensino que está claramente comunicado na palavra do Senhor, pelo próprio Jesus, pelo apóstolo Paulo e Pedro. Amém? Marlene, abraço, amada. Amém, irmãos? Vocês querem falar alguma coisa, discutir? Não queria pegar muito mais coisa hoje, fazer até uma live um pouquinho menor, né? Me perdoem, a semana passada realmente eu tive problemas com o meu celular e agora espero não ter mais. Ontem foi resolvido, graças ao Senhor, e nós saímos dessa tribulação aí. Tá bom? Nós vamos possivelmente ter mais um encontro de quinta-feira à noite, né? Se vocês estiverem dispostos, eu estou bem disposto, tem material para isso, né? Seria muito bom. Eu estou pegando alguns textos, pegando alguns focos, né? Tentando deixar esses focos claros para a gente caminhar adiante para definir outras questões e delinear e definir outros conceitos bíblicos. Amém? A nossa proposta é essencialmente bíblica. Inclusive por isso que eu chamo de escatologia bíblica. É baseado na palavra do Senhor, naquilo que o Rei dos Reis ensinou através da sua glória manifestada nessa terra, do seu ensino, a sua verdade comunicada aos irmãos lá em Jerusalém e a nós também pelo seu Espírito. Pai, muito obrigado pela tua graça, Senhor, abençoa cada um, que a tua vontade seja feita em nossas vidas cada vez mais, que nós conheçamos a tua glória, Senhor, a tua vontade, e que nós sejamos preparados, Senhor, quando o Senhor voltar em sua glória, para reinar, para sermos aprovados e para reinar com o Senhor para sempre. Em Cristo Jesus, em teu Filho amado, nós oramos e te louvamos, ó Rei. Amém. Receba toda a honra. Amém. Alguma questão, irmãos? Obrigado, Fábio. A Bíblia está me encorajando aqui que está bênção, está maravilhoso. É meio difícil para mim falar com uma máquina, eu tenho dificuldade. Me sinto esquisito, estranho, às vezes um pouco pior que isso. Mas é um desafio, né? A Marlene falou que ele não pode, né? Vai ver melhor depois. Então esse material depois vai ser, o Adriano está sendo usado para estabilizar esse material do tamanho dele. Então, em outra plataforma, depois nós vamos comunicar com vocês na sequência aí, tá? Para ficar um pouco mais discreto. Mas tá. O Eduardo está perguntando, aonde a Bíblia diz que tem que fechar o olho para o aluno? Nenhum lugar. O Eduardo é um amigão de muitos anos. Ele está perguntando aqui, aonde a Bíblia diz que tem que fechar os olhos para orar? Eu fecho. Você pode orar, controle que tranquilidade. Isso é muito pessoal, né? Uma vez o Juan Carlos Ortiz foi fazer uma reunião de discípulos no meio de uma fazenda, no meio do mato, uma floresta, e o pessoal começou a orar conforme eles oravam no templo, né? Aí ele falou, mas nós estamos orando aqui conforme nós oramos na igreja, né? Vamos sair daqui, vamos orar de olho aberto, vamos louvar a Deus. E eles começaram a fazer isso.
É. Ó, a Lívia tá respondendo pra você, ó. Zoeira. Jaqueline. Então, Eduardo, olhe com o olho fechado, olhe com o olho aberto, mas ore. Tá, amigão? Eduardo é um amigão de muitos anos, família querida, que eu amo muito. Ele e a Nádia são queridos amigos da gente. Inclusive, ele que me ofertou esse celular que eu estou usando para transmitir essa live para vocês. Tá bom, amados? Muito obrigado. Ore pela gente. Nós estamos num momento importante de luta, delicado, mas nós vamos avançar. Estamos avançando no Rei e vamos conhecê-lo cada vez mais. Que esse é o melhor do nosso chamado, nossa vida. Amém, amados? Deus abençoe. Tamo junto aí. E Jaqueline, fala para o pastor Antônio depois dar uma olhada aí no material, tá? Um abraço, fique na paz. Eu espero não apagar nada aqui agora, para a gente preservar esse estudo, para vocês verem depois em outra plataforma. Amém, irmãos? Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau, tchau. Paz. Atrasada. Muitos anos, família querida, que eu amo muito. Oi, Dani. Benção, Dani. Abraço para você aí, tá, querido? Que bom que você tá aí, tá, amado? Abraço para vocês. Sei que tá frio aí no Canadá, mas Deus abençoe. Fábio Rive, paz, amado. Marlene, a Marlene falou, o importante é você adorar a Deus. Amém. Vamos continuar adorando o Rei, porque a volta dele está próxima, tá? Até logo, amados. Deus abençoe. Alguém que tem mais alguma coisa para falar aí? Tenha a liberdade. Ah, Miriam. Tudo bem, Miriam? Abraço para você, amada. Edmar também. Deus abençoe, amados. Abraço para Dona Elvira. Claudete. Obrigado, amada. Deus abençoe vocês aí, tá? Um abraço para Jéssica e para Jennifer. Tamo junto aí. Vou tomar um café com a Débora aqui. Diz que eu mando um abraço para todos. Amém. A Débora está mandando um abraço para todos vocês aí, tá, amados? É muito importante hoje nós estamos vivendo como igreja do Senhor. Povo do Senhor, separado, redimido e ajuntado pelo Cordeiro, né? Pelo Santo de Deus que veio e morreu no nosso lugar. Vamos ter comunhão, vamos orar uns dos outros, uns pelos outros. E vamos continuar firmes aí, tá? Até o dia final, né, Eduardo? Fiquem na paz, amados. Deus abençoe. Orem pela gente. Então, se o Senhor permitir, de quinta-feira à noite, o mais certamente é sexta-feira. Possivelmente às 7h30 da noite mesmo. Então, vamos ter mais uma live para continuarmos aprendendo sobre a volta de Jesus aí. Tá bom? A Lívia tá falando para a próxima vez eu trazer o violão. Maybe, quem sabe? Amém. Obrigado, Fábio. Tamo junto aí, querido. Obrigado pela palavra. O Eduardo falou uma coisa que eu não vou falar aqui, que é mais uma piadinha desse. Tá bom, amados? Fiquem na paz, Deus abençoe. Amém. Claudete tá mandando um abraço pra você, Débora. Tá bom. Abraço, amados. Fiquem na paz. Até mais. Deus abençoe. Paz. Fique com o Rei, que nós o conheçamos cada vez mais. Em nome de Jesus. Amados, amados. Vou trazer o irão ali, tá? Tchau. Paz.